Boa noite. No ar, mais um Análise Sindical. Hoje, comigo, um novo apresentador, o Tiago Pires. Logo mais vamos falar com ele. Vamos ao nosso programa. Esse é o programa da Corrente Sindical Nacional Causa Operária. Aqui a gente trata dos diversos temas, né, candentes sobre o movimento operário. Né? A gente sempre fala sobre os bancários, os professores, os petroleiros, né? A gente também fala sobre a pandemia, né? A gente fala muito dos Correios, né? Os excetistas em luta, de greves. Outro tema também que é bastante recorrente no nosso programa é a volta às aulas, né? Eles querem que volte às aulas sem a vacina. E hoje o tema central do nosso programa é mobilizar em todo o país contra as privatizações e as demissões. É algo que o governo golpista, né, do Jair Bolsonaro tem feito contra o povo trabalhador. Então, por isso, é preciso mobilizar todos os setores, né, contra essas privatizações e demissões, né? A gente sabe que só a mobilização coloca em xeque, né, essa política nefasta dos golpistas. E hoje a gente tem alguns temas, né? Vamos tratar de vários temas. Tem os nossos blocos, né, que já estão consolidados, né, que é o bloco de teoria e movimento operário. Depois nós temos o bloco de notícias. As notícias em destaque hoje, além das demissões e as privatizações, né? A gente vai falar das privatizações dos Correios, nós vamos falar sobre a privatização, né, da Petrobras, que eles têm dado passos largos em relação a isso. A questão sobre a privatização da energia, que isso aumenta, né, o custo das contas de luz. Né? A gente vai falar sobre a questão que eles querem privatizar a Caixa Econômica Federal, o ataque ao SUS e todos os problemas que a gente tem enfrentado, né, com os golpistas. Esse é o nosso bloco de notícias. Depois a gente tem um bloco também tradicional com o companheiro Antônio Carlos Silva, que hoje vai tratar sobre a questão de uma campanha que está sendo lançada pela Corrente Sindical Nacional Causa Operária, né, contra as privatizações e as demissões. Né? É preciso criar um amplo movimento para que os trabalhadores, né, deixem de pagar pela crise sozinho, e a gente sabe, né, já foi falado bastante aqui nesse programa e outros da causa operária, que os bancos têm lucrado, né, com a pandemia, trilhões, né, e os trabalhadores têm ficado na miséria. É isso aí. Então, vale lembrar também, se você não curtiu ainda, curta o nosso vídeo, compartilhe, né? Se você não é membro, torne-se membro também da Causa Operária TV, né? Ajude essa imprensa revolucionária e socialista. E também vamos falar sobre a questão da universidade de férias. Né? Esse ano, a universidade de férias vai ter um outro formato, vai ser online. Porém, as aulas continuarão sendo ministradas pelo companheiro Rui Costa Pimenta, né? Um companheiro conhecido pelo sua militância e também por suas análises certeiras, vai falar sobre o stalinismo. Né? O stalinismo veio à tona agora com esses grupos, né, pseudo-revolucionários, aí, né, PSOL, PCdoB e outros, né, que atacam diretamente o trotskismo. Então, é muito importante conhecer o stalinismo. Então, a nossa universidade de férias vai ser online, vai ser dividido as aulas entre
janeiro e fevereiro. As aulas de janeiro já estão, né, pré-definidas, vai ser toda terça e toda quinta, provavelmente no final da tarde. Né? E lembrando que as aulas serão ministradas pelo companheiro Rui Costa Pimenta, que é presidente do PCO e está na militância há mais de 40 anos. E o curso vai ser fechado só para os assinantes, mas a assinatura é um preço barato, acessível a todos. Será uma quantia de apenas R$ 100 e você terá acesso ao curso, à biblioteca, né, uma biblioteca vasta, e vai ficar disponível para a pessoa durante 6 meses, né, esses cursos. Então, você pode assistir uma vez, pode assistir outras vezes, e você vai ter acesso a uma bibliografia e à biblioteca marxista, né? O site está quase pronto, então, quando tiver, a gente vai estar divulgando. Se alguém tiver interesse, alguma dúvida, é só entrar, né, em contato com a Causa Operária TV. É isso aí. Então, vamos lá. Desculpa que eu ainda estou. Agora, eu falei que quem vai estar hoje junto comigo é o companheiro Tiago. Oi, Tiago, tudo bem? Boa noite, Lilian. Boa noite, Renan. Boa noite a todo mundo aí que está assistindo a Causa Operária TV. É isso aí. É isso aí. Então, hoje, meu companheiro de bancada é o companheiro Tiago Pires, né? Que é bancário, né? Sofredor, né? Não é professor, mas sofre também. É isso aí. Então, vamos lá, vamos começar. Vamos começar pelo nosso bloco, né? Nosso bloco tradicional, que é feito pelo companheiro Renan Arruda, que é da direção nacional do Partido da Causa Operária e também coordenador da Corrente Sindical Nacional Causa Operária. O bloco é Teoria e Movimento Operário, e ele vai continuar falando sobre a Internacional Vermelha. E hoje ele vai tratar de um tema que é muito importante, que tem tudo a ver, né, com o momento, que é a questão do desemprego. Vai lá, companheiro. Boa noite, Lilian. Boa noite, Tiago. Bom, nós estamos dando continuação aqui às discussões que estão contidas no documento Programa de Ação da Internacional Sindical Vermelha. Como eu tenho destacado aqui, né, nesses últimos programas, a Internacional Sindical Vermelha foi o braço sindical criado pela primeira internacional, pela terceira internacional, aí no final dos anos 10, início dos anos 20, né, do século passado, e que foi criada no sentido de estreitar os laços do movimento sindical, do movimento operário, à luta da Terceira Internacional pelo socialismo, pela ditadura do proletariado. Bom, até para casar um pouco com o programa de hoje, né, eu escolhi como tema a gente discutir aqui um pouco a questão do desemprego, a luta contra o desemprego, né? Esse flagelo que afeta ao longo da história do capitalismo as massas operárias, obviamente, não é um fenômeno do presente, mas é um fenômeno que perdurou sempre junto ao capitalismo, né? Na verdade, assim, o desemprego é uma situação normal dentro do capitalismo. E por que isso ocorre? Porque o desemprego é a maneira que os capitalistas têm de manter um determinado preço para a mercadoria trabalho, né? Os trabalhadores estão aí, então, para você aumentar os lucros, né, sempre você utiliza o fato do desempregado para diminuir, desvalorizar mais ainda a força de trabalho. Esse é um mecanismo histórico do capitalismo, né? Sempre foi assim, e enquanto existir capitalismo, vai ser assim. O problema, na verdade, é o seguinte, né? Na etapa imperialista do capitalismo, né, e particularmente em alguns períodos dessa etapa, como o que nós vivemos, por exemplo, atualmente, o problema do desemprego tomou uma dimensão estratosférica, né? E aí, o que fazer diante disso, né? Qual a política dos revolucionários? Qual que deveria ser a política dos sindicatos para fazer frente a isso? É essa discussão que justamente traz
a Internacional Sindical Vermelha, né? E eu queria sublinhar uma questão fundamental, né? Que eu acho que difere, obviamente, de toda a política que a gente vê hoje no que diz respeito aos sindicatos, né? Bom, em primeiro lugar, eu queria salientar o seguinte, né? A resolução do problema do emprego só vai ser definitivamente sanada com a abolição da propriedade privada, ou seja, com a ditadura do proletariado, com o socialismo. Enquanto houver capitalismo, né, como eu coloquei aqui, o desemprego é uma ferramenta que faz parte do próprio modo de produção, né? Então, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, enquanto isso não acontece, qual que deveria ser a política dos sindicatos, né, para enfrentar o desemprego? Bom, uma primeira questão, né, que historicamente também sempre aconteceu, né, porque, como eu falei, o desemprego não é um fenômeno, ainda mais assim, né, tem períodos que isso foi muito agudizado, por exemplo, no período que antecedeu aí a Primeira Guerra Mundial e no período imediatamente posterior à Primeira Guerra Mundial. E assim sucessivamente, década de 30, depois tem uma diminuição no período da guerra, volta a subir depois da Segunda Guerra, enfim, sempre teve momentos aí de maior agudização da crise, né? Uma política muito comum adotada pelos sindicatos da época, e que vejam bem, é interessante notar isso aí, porque essa é uma política de tipo de cunho reformista e que sequer hoje os sindicatos, no caso brasileiros, têm uma decisão firme com relação a isso, diz respeito a impor, a reivindicar junto ao governo, por exemplo, a criação de postos de trabalho através de frentes de trabalho impulsionadas pelo próprio governo, né? Ou, por exemplo, um arremedo disso aí também seria essa pressão, vamos dizer assim, entre aspas, com relação ao recente auxílio dado às famílias aí por conta da pandemia, né? Então, aí são mecanismos que sempre ocorreram historicamente por parte dos sindicatos reformistas no sentido de minorar, né, pelo menos em parte, o problema do desemprego. A questão fundamental é que isso por si só não resolve, né? Aliás, isso fica muito aquém das necessidades da população em geral. Basta a gente ver, por exemplo, a situação do Brasil. O caso do Brasil é emblemático nesse sentido, porque, segundo dados do próprio IBGE, hoje 50% dos trabalhadores que estão em condição de trabalho no país, né, ou seja, a população economicamente ativa, né, com capacidade de trabalho e tudo mais, está desempregada, né? Quer dizer, o próprio benefício, tanto pelo valor como pela sua extensão, não daria para poder fazer frente a isso. Vocês vejam o seguinte, que a classe trabalhadora no Brasil gira aí em torno dos 70 milhões de trabalhadores, né? Então, por si só, isso já vê a extensão dela, e isso, obviamente, não é só o trabalhador, isso aí envolve, por exemplo, a sua família, filhos menores, né? Eventualmente, pais, né? Pessoas de maior idade e tudo mais, né? Então, é uma situação muito grave, né? E que precisaria, de fato, ter uma política diante desse fato. A Internacional Sindical Vermelha, um lema fundamental que ela sempre levantou, e eu vou ler aqui rapidamente um trecho para vocês, é o seguinte: em suas campanhas de luta contra o desemprego, os desempregados e os sindicatos revolucionários devem ter presente que nenhuma das medidas possam ser aplicadas no marco da sociedade capitalista poderá resolver o problema do desemprego. A questão é desenvolver essa campanha contra o desemprego, como sublinha a resolução do primeiro Congresso Internacional dos Sindicatos, não com os patrões, mas sim contra eles. Não com medidas pacíficas dentro do regime capitalista, mas sim através da luta de classes declarada, né? Ou seja, o problema não está em você chegar a um ponto comum com os patrões sobre o problema do desemprego, mas de você impor pela força, pela mobilização popular, pela mobilização da classe operária, medidas de combate ao desemprego. E a principal delas é o problema da redução da jornada de trabalho,
sem redução de trabalho. Que as indústrias, né, sejam elas privadas, que o governo, né, que ramos por indústria assumam, tá certo, o pagamento daqueles trabalhadores que estão desempregados, ou seja, diminuir a jornada para que todo mundo trabalhe, né? Nós do PCO, por exemplo, defendemos a bandeira da redução da jornada de trabalho para 35 horas semanais. Mas, veja, essa redução, obviamente, por si só, já elevaria em muito o nível de emprego no Brasil. Mas por si só, talvez não resolvesse. Então, você tem que diminuir mais ainda a jornada, né? Quer dizer, é você impor, através dessa luta, que os trabalhadores não paguem pela crise capitalista, né? Porque, veja, o único direito que o trabalhador tem no capitalismo é o direito de ser explorado. Se nem isso ele pode ter, quer dizer, é um sistema que por si só já não é fadado, obviamente. É um sistema falido por um lado, mas que, falido ou não, o problema de resolver isso aí não somos nós trabalhadores, mas os patrões, né? Então, isso é uma questão. Aliado a essa bandeira, também no que diz respeito ao Estado, diz respeito, obviamente, à constituição de frente de trabalho, né? Sempre com a garantia, né, de que os salários sejam salários que sejam suficientes para o sustento das famílias, né? Não um arremedo de programas sociais, entre aspas, que é muito comum nos governos, de pagar aí uma mixaria, né, para as famílias aí, como a gente assistiu agora, estamos assistindo, né, diante da pandemia do coronavírus, né? Então, essa é uma questão, uma discussão chave que é trazida pela Terceira Internacional, pela Internacional Sindical Vermelha, né, no sentido de que os trabalhadores devem mobilizar com um detalhe, né, o ideal é que isso seja feito com os próprios trabalhadores desempregados, não criar uma separação entre as duas categorias, mas para isso, obviamente, o movimento operário, as direções do movimento operário têm que ter, vamos dizer assim, criatividade para poder envolver esses dois segmentos, né? Isso aqui no Brasil também é muito claro, o programa hoje vai estar repleto dessa discussão, que muita da questão da luta contra o desemprego, por exemplo, está vinculada à luta contra a privatização, né? Quer dizer, ou seja, os trabalhadores que estão empregados hoje são os futuros desempregados de amanhã, diante da onda de demissão que está sendo preparada aí pelo governo dos golpistas, pelo governo fascista, pelo Bolsonaro fascista e tudo mais, né? Então, é essa questão da discussão que a gente queria trazer para vocês aqui hoje. Obrigado, Lilian. Obrigado, Tiago. Até a próxima. Até. Obrigada, companheiro. Até a próxima quarta-feira. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade, né? Como o companheiro falou, a Corrente Nacional Causa Operária, né? Uma das nossas reivindicações é a redução da jornada para 35 horas semanais, e hoje a gente vai fazer um lançamento da nossa campanha, né? Além dessa palavra de ordem importantíssima, que é a redução da jornada de trabalho, sem a redução salarial, né? Porque eles reduzem a jornada e reduzem os salários, e aí o trabalhador já ganha pouco, né? Não consegue, a gente vai ver, né, de acordo com o DIEESE, quanto que deveria ser o salário mínimo. Então, se houver redução, né, o trabalhador não consegue sustentar a sua família. Então, o companheiro Antônio Carlos, logo mais, vai falar sobre essa questão, sobre essa nossa campanha, e também veremos vídeos, né, de vários companheiros, né, trabalhadores de vários setores, apoiando, né, essa nossa campanha. É isso aí. Então, vamos dar continuidade, como eu havia falado, sobre a questão do salário mínimo, né? Quanto deveria ser o salário mínimo? A gente sabe, né, que o salário mínimo é de custa mais ou menos 1.045, né? 1.045. Só que, de acordo com o DIEESE, né, o salário mínimo ideal para uma família de 4 pessoas, né, para que as pessoas pudessem sustentar sua família, deveria ser mais de 5 mil, né? Seria de 5.000
R$ 289,53, agora em novembro, né? Mês que acabou de passar. Isso baseado na questão da cesta básica, né? A cesta básica é o mais alto, onde foi registrado, foi no Rio de Janeiro, a cesta básica custa R$ 629,63. Então, isso aí seria, né, esse valor que foi feito o cálculo pelo DIEESE, né, seria a pessoa gastaria com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e a previdência, né? Então, isso mostra, né, que o nosso salário está muito longe, né? Nosso salário mínimo está muito longe do ideal, né? Imagina, se você precisa de 5.000 e pouco para sustentar 4 pessoas, imagina, né, a maioria da população, quem ganha esse valor, né? É uma parcela bem pequena da população. Então, isso mostra, né, que a gente deve, né, não apenas lutar pela redução da jornada de trabalho, mas também por um salário mínimo vital, né, de R$ 5.000, que é realmente bem, né, isso é um aumento no preço da cesta básica, né? Em várias capitais houve um aumento no preço da cesta básica, né? Brasília, Campo Grande, Vitória. Em Brasília teve um aumento de 17%, né? Em Campo Grande, 13%. Né? Então, o alimento ficou mais caro e a população, né, recebendo cada vez menos, né? E os que ainda estão sendo explorados, né? Porque, como a gente viu, na atual etapa, há muitas demissões, né? E a privatização também acaba gerando bastante demissões. É isso aí. Então, por isso é necessário lutar pela redução da jornada e também pelo salário mínimo vital de R$ 5.000. É isso aí. Agora a gente vai dar continuidade e eu vou passar para o companheiro Tiago, que vai falar sobre a questão, né, de uma privatização, né, do setor elétrico e o que isso gera na vida das pessoas. Vamos lá, Tiago. Então, nesse tópico de privatização e desemprego, a gente traz aí como exemplo, né, a crise do setor de energia elétrica aí, né, como a gente tem visto no Amapá, que passou praticamente o mês aí inteiro de novembro, né, com apagões, né, com você podendo usar energia hora sim, hora não, né, fazendo um revezamento aí, né, um apagão aí de proporções grandes, né, que a gente só viu mesmo, né, nos governos aí do PSDB, né, na era FHC, né, que foi um marco também aí das privatizações aí das companhias de energia elétrica, né? Muito se faz, a direita sempre faz propaganda aí de que a privatização vai melhorar, né, os serviços e tudo mais, e o que a gente vê é totalmente o contrário, né? A gente viu no Amapá aí um caos total, né, que não era só energia não faltava somente energia para a população, né, mas também faltava água, né, porque é bombeado com energia elétrica, né? Então as pessoas eram obrigadas a recorrer aí a poços, né, buscar água através de poços. Regiões mais precárias foram obrigadas a recorrer a rios, né, assim, uma forma primitiva aí de ter água, né? E também essa crise ela não é só no Amapá, né? No Amapá foi onde teve essa grande repercussão, mas, por exemplo, em Alagoas, a Companhia Elétrica de Alagoas, que foi privatizada aí, né, por um preço aí, né, de banana, né, R$ 50.000 na era Temer, também passa por esses problemas. A população ela vive constantemente aí com cortes de energia elétrica, né?
Sem contar que a privatização em si, ela é uma farsa, né? Ela é um assalto ao povo aí, né? Ao patrimônio da população, né? Já que é financiada com dinheiro do povo, né? Através do BNDES, e as parcelas aí, elas são pagas através de ações aí que são colocadas na bolsa, né? Para dar mais lucro ainda para os grandes capitalistas, né? O impacto disso é a precarização total dos serviços, né? Que é em decorrência também da massa aí que é demitida, né? Só em Alagoas foi mais de 700 trabalhadores, né? Centenas aí de trabalhadores que foram demitidos e que o impacto é esse que a gente vê, né? A precarização total do serviço, né? As reclamações aí constantes da população, né? Diante dessa crise aí. É isso aí, Tiago, né? Essa é a situação, né? A falta de energia elétrica e o povo tem que pagar mais, né, pela conta de luz, né? Um absurdo. Antes de dar continuidade, eu vou dar o boa noite aqui, né, aos companheiros que estão junto com a gente. Silvia Milho, acho que é Mirro. Boa noite, Silvia. Para que postar só tem no Face. Boa noite. Luiz Gonzaga também, boa noite. Então, Simone Souza, né, companheira, está aqui, né, está aqui com a gente. Então, boa noite a todos. Né? Se você não curtiu, curta, compartilhe, né? Mande seu super chat, né? Seu super sticker, apoie a Causa Operária TV. Se você não é membro, também torne-se membro. E logo mais a gente vai falar novamente da nossa Universidade de Férias. É isso aí. Então, vou dar continuidade, né? Vou falar do ataque agora, né? Que o Bolsonaro quer revogar algumas portarias, né, do SUS sobre saúde mental, né? A companheira Simone mesmo aqui, né? Acho que pode até dar alguns dados, que ela é psicóloga, né? Ela trabalha diretamente com isso. Então, o governo Jair Bolsonaro está preparando uma revogação de 100 portarias, né, sobre saúde mental, que foram feitas entre 1991 e 2014. Né? Então, a gente vê, né, aqui veio esses golpistas, né, querem acabar, né, com... Para eles, provavelmente, acha que é supérfluo, né, a questão da saúde mental, só que é algo importantíssimo para a população. Isso aí vai afetar vários serviços, né? Como programa Rede de Atenção Psicossocial, a questão do CAPS, né? Que trata também sobre a questão do uso de drogas, do uso de álcool. Então, ele quer revogar 100 portarias. Então, não vai haver mais atendimento à questão da saúde mental da população. E é um absurdo, né? Eu acho que é necessário, né, ter um amplo debate, porque já é bem deficitário a questão da saúde, né? A saúde mental e outros ramos, e ainda ele vai revogar, né, todas essas portarias. Então, é por isso e outras coisas, né, que a gente tem que se organizar, né, contra e pedir o fora Bolsonaro, né? Fora Bolsonaro, todos os golpistas, né? Fora o imperialismo do país e por Lula candidato em 2022, né? Unir a esquerda, né? O único presidenciável que consegue, né, que foi tirado da eleição, porque por isso o Bolsonaro ganhou. Então é preciso que a esquerda, se ela quer uma verdadeira
União, né? Então, a União é por Lula candidato em 2022. É isso aí. Agora, eu vou passar para o companheiro Tiago, né, que vai falar de uma questão que ele está diretamente ligado, que é a questão da privatização dos bancos. Vai lá, Tiago. Então, nesse tópico sobre os bancos, aí, fala sobre a Caixa Econômica, onde foi aberto um PDV, né, um plano de demissão no mês de novembro. Né? A missão era mandar, né, mais de 7 empregados aí, né, neste PDV. Como a adesão de 2.000 funcionários, né, eles abriram novamente esse PDV, agora no mês de dezembro, né, com o propósito aí de mandar, né, de demitir os outros 5.000 empregados aí que eles tinham como objetivo. O que significa essa ação aí da direção da Caixa Econômica, né? Isso aí ela visa, né, enxugar, né, os gastos aí da Caixa Econômica Federal, né, para viabilizar a privatização, né, desse grande patrimônio público aí, né, o único banco 100% público do país, né, viabilizar a entrega desse banco aí para os grandes tubarões aí, para os grandes banqueiros aí. Né? A Caixa ela já vem passando por um processo aí de reestruturação, né? Que é o quê? É a extinção de várias áreas internas aí, né? Para viabilizar aí a entrega da Caixa, né? A gente vê aí também a intenção do governo em privatizar a área de seguros, a área de capitalização, enfim, áreas que são altamente lucrativas, né? A gente viu aí o governo vender a preço de banana aí, ativos aí como ações da Petrobras, que dava direito a voto, né, a participação diretamente na diretamente aí na direção nas decisões aí da Petrobras, né, venderam esses ativos aí a preço de banana. A gente vê também um ataque ao plano de previdência privado dos empregados da Caixa, do plano de saúde da Caixa, né, sucateando as condições de trabalho, né, os direitos aí dos trabalhadores, para viabilizar essa entrega aí, assim como acontece no Banco do Brasil, assim como acontece na Petrobras, assim como acontece no Correios, né? A gente viu esse processo antes também nos bancos estaduais, né, nas gestões do PSDB, como foi com o Banespa aqui em São Paulo, como foi com o Banerj no Rio de Janeiro, como foi com o Banco Estadual aí de Minas Gerais, né? Esse é a cartilha mesmo aí desses grupos políticos aí que são privatistas, né? É isso aí, Tiago, né? Então, é algo que eles querem, né? Como você falou, vender o único banco que é totalmente estatal. É isso aí, vamos dar continuidade. Agora a gente vai falar sobre a questão dos atos, né? Serão feitos atos, né, entre o dia 10 e 11, né, atos chamados pela CUT, né, contra a reforma administrativa. O que seria a reforma administrativa? Né? Seria um ataque aos funcionários públicos. Né? Eles querem tirar a estabilidade do funcionarismo público, né? e outras questões. Então, vai ser um dia de luta, aí o cartaz, né, da CUT, né, e um dos lugares, né, que vão ser realizados o ato vai ser em Fortaleza, né? Vai ser amanhã às 9 horas na Praça do Ferreira, em Fortaleza. Também nós temos um cartaz aí de outros lugares, né, que terão também, né, se a produção puder colocar aí, outros lugares que terão também esse ato contra a reforma administrativa, né, e não só a reforma administrativa, né, que ataca, e também sobre defesa do emprego, dos salários, né,
e também sobre a questão do auxílio emergencial, né, que será, vai terminar agora, né, foi anunciado que não terá mais nem a mísera esmola de R$ 300, né, que é um absurdo. Acabou de ver, né, que uma família precisa de quase 5 mil, mais de 5 mil para, né, para ter uma vida digna. Eles, né, de 600 foram para 300 e agora a população não vai ter nem essa esmola. Então, a CUT, né, do Ceará e a CUT nacional e outras centrais e a Frente Brasil Popular está chamando, né, o pessoal a realizar os atos nesse dia 12, né, em defesa do setor público, né, contra a reforma administrativa e pela manutenção do auxílio emergencial. Como eu disse, lá no Ceará, será na Praça do Ferreira, às 9 horas, né? Será um ato presencial, né? Mas vai ser respeitado todos os protocolos, né, de distanciamento, vai usar máscara, né? Mas é preciso ir às ruas, né? Ato virtual, né, não serve para nada. Então, por isso, é preciso ir às ruas, né, contra esse duro ataque aos trabalhadores, né, do setor público e do setor privado também. É isso aí. Eu não acho que a produção não sei se ele colocou o outro cartaz, mas qualquer coisa mais para frente a gente mostra a questão sobre os outros lugares que vão ter autos e também a gente vai continuar mostrando também nos nossos outros telejornais. É isso aí. Então vamos lá. Agora eu vou passar para o companheiro Tiago, que vai falar, né, sobre as escolas, né, sobre as demissões que estão ocorrendo também, né? Os professores estão nesse final de ano, né, começo de ano, estão ficando no olho da rua lá no Paraná. Vai lá, Tiago. Acho que aconteceu alguma coisa. Tô aqui. Pode falar, Tiago. Então, a gente viu aí, né, no Paraná, né, a greve aí de FOB que os professores realizaram aí por 8 dias, né, que foram retirados aí da manifestação que faziam aí em frente do Palácio do Governo, né, onde o governador aí, o Ratinho Júnior, né, um governador aí fascista, né, bolsonarista, né, criou aí né, por conta da mobilização aí dos professores, criou um processo aí simplificado, né, um seletivo simplificado, né, para fazer uma espécie de, como fala, de uma espécie de Forte. na verdade, assim, ele no dia 31 de dezembro, 30 mil profissionais aí da educação, né, vão perder o seu trabalho aí, vão perder a sua renda, né? Então ele cria esse processo de maneira a maquiar, né, esse crime que está cometendo aí contra esses trabalhadores, né, que vão para a rua a partir do 31 de dezembro, né? Criou esse processo seletivo agora com data marcada para o dia 9, né, que seria hoje, e o Ministério Público aí por de saúde aí a data da prova da avaliação aí, e o governador foi lá e marcou para o dia 20, né? Como se em a prova estava marcada para o dia 13 e foi reagendada aí para o dia 20, né? Como se em 7 dias aí todas as questões de saúde, da pandemia aí tivessem resolvida, né? Mas isso é uma cortina de fumaça, né? Que busca esconder o que realmente importa, né? Que é a demissão
de 30 mil profissionais da educação. Né? Esses profissionais aí, eles devem se organizar, né, para promover uma grande mobilização, né, para garantir o seu trabalho aí, até que a pandemia ela termine, né, garantir os seus salários aí, para que eles possam, né, para que esses mais possam aí se manterem, né, manterem os seus gastos e tudo mais, né, para isso é preciso uma grande mobilização, né, contra esse governo criminoso, né, esse governo fascista aí, do Ratinho Júnior, que promove aí um massacre contra a educação, né, aproveitando aí da pandemia, né, para deixar todos os profissionais aí sem qualquer condição aí de manter a sua existência, né? É isso aí, Tiago, né? Isso que está acontecendo no Paraná já aconteceu aqui, né, no estado de São Paulo. Uma época a gente tinha que fazer uma provinha e isso acabou eliminando muitos professores, né? Aqui a gente também tem a famigerada quarentena, que também duzentena, né? Que não é do Covid, não, né? Que o professor tinha que ficar afastado da escola e muita gente foi para outros setores, né? Ou, né, desistiu. Então, isso representa assim um corte, né, muito grande, demissões, né? E para onde esses professores, né, vão migrar se o nível de desemprego está tão alto no país? Vamos dar continuidade agora. Vou mandar um abraço aqui, né, ao que entrou depois. Luiz Farias, um abraço. Monique, né, companheira Monique, um abraço, companheiros. Então, fique com a gente, né, curta, compartilhe. E eu vou falar um pouco mais agora sobre a nossa Universidade de Férias, né? Se você não está sabendo ainda, esse ano a 46ª Universidade de Férias será online, devido ao quê? A pandemia, né? Infelizmente, não poderemos fazer essa edição presencial, mas a qualidade, né, das aulas continuará a mesma. Então, as aulas serão divididas entre janeiro e fevereiro. O curso terá um valor simbólico de R$ 100 e será num site fechado. Então, as aulas serão todas terças e todas quintas. As aulas de janeiro já estão marcadas. Então, é dia 5 e dia 7, dia 12 e dia 14. Então, todas terças e todas as quintas. No final da tarde, nós teremos as aulas com o companheiro Rui Costa Pimenta, que tratará do assunto o que é o stalinismo, né? Então, teremos diversas aulas, né? No site temos a programação, né? Todo o período do stalinismo vai ser tratado nessas 16 aulas, né? Serão 16 aulas a um preço simbólico de R$ 100. Além de você ter acesso às aulas, você vai ter acesso também a uma bibliografia e aos livros da enciclopédia marxista, né? No próprio site você vai ter acesso a esse material. Então, faça logo sua inscrição, entre em contato com a gente, né? Vai ser muito interessante, né? Um curso sem igual, né, na esquerda sobre o stalinismo. É isso aí. Então, vamos dar continuidade ao nosso programa. E se você não deu o seu superchat ainda, dê, né? Apoie a Causa Operária TV. Se você não é membro, torne-se membro também. Agora eu vou dar continuidade aqui, vou falar sobre a SEB. A SEB, que é a Companhia Energética de Brasília, né? Que sofreu a questão da privatização. Os trabalhadores, né? A gente sabe que com a privatização, quem mais paga, né? São os trabalhadores. Primeiro com seus próprios empregos e depois com as altas tarifas. Ontem eles fizeram uma
uma assembleia, né, ontem, dia 8, e eles decidiram continuar, né, de braços cruzados, continuar em greve, né, porque eles perderam mais de 12 cláusulas trabalhistas, né, incluindo eles perderam a estabilidade, a questão de morte por invalidez e outras questões. Então, por isso, né, é preciso, né, que os trabalhadores se unam, porque os ataques, né, vêm todos os dias e de todos os lugares, né? Então, a SEB, que é a companhia que a gente falou a semana passada, né, a privatização ocorreu na sexta-feira, né, a venda da SEB, Companhia de Energia de Brasília. Falando em privatização, né, vou passar para o companheiro Tiago, que vai falar sobre a questão, né, do mais uma articulação, né, do Bolsonaro para privatizar a Petrobras. Vamos lá, Tiago. Bom, aí continuando a falar de privatização, né? Nós vamos abordar aqui o tema da Petrobras, né? Que era o principal alvo aí da operação golpista, né? Comandada pelo imperialismo, né? A gente viu logo depois da queda da Dilma aí, né? Todo aquele percentagem de royalties que ia para a educação, né? Que ia para a saúde, tudo isso aí mudou, né? A própria Petrobras aí abriu mão aí, né? Do controle da exploração do pré-sal, né? Agora a gente vê que na gestão Bolsonaro, né, foram 48 processos abertos aí de vendas de áreas de setores da Petrobras, né? O mais novo alvo aí de privatização vai ser a refinaria de Landulfo Alves, na Bahia, né? Junto com essa refinaria, né, ela é responsável por 30% de toda a produção, né, de óleo combustível para navio, né? Então, assim, realmente aí é um crime que está sendo cometido contra o patrimônio nacional, né? A entrega de todos esses setores aí desde do golpe de Estado aí contra a CEF, né? A gente vê esses processos aí de privatização em andamento, né? Junto com essa refinaria, vão também aí em torno de quase 700 quilômetros aí de gasoduto, né? De oleoduto, perdão, que a Petrobras investiu, né? Então você vê assim que esse governo aí do golpista do Bolsonaro, né? É um governo totalmente subserviente aos interesses do imperialismo, né? O Castelo Branco aí que dirige a Petrobras, ele declarou que é uma anomalia a empresa refinar 98% do que é produzido, né? Como se o petróleo, como se a gente não soubesse, né, que o petróleo em si ele não tem valor nenhum agregado, né? Que o produto que tem valor agregado é o produto refinado, né? Então, uma declaração aí que vai contra a própria lógica econômica, né? Então, e faz parte, né, da propaganda aí para privatizar, né, esse grande patrimônio, né, essa grande empresa aí do povo brasileiro. É isso aí, Tiago, né? Então, mais um duro ataque, né, a uma estatal. É isso aí. Agora a gente vai continuar falando de demissões, né? Agora o setor aonde demitiu mais de 620 mil desde o começo da pandemia foi a aviação, né? A aviação antes mesmo, né, de já vir o reflexo da questão da pandemia, do fechamento dos aeroportos, eles já demitiram, né? Final de abril, começo de maio, foi demitido muitos funcionários, né? E ainda eles continuam da aviação e eles continuam ainda demitindo, né? Nesse final de ano, as demissões aumentaram em 30% as demissões, né? As perdas são 60%.
as perdas são maiores, né? Foi entre o mês de junho e 5 meses maior as perdas está sendo maior agora do que a crise de 2008 e 2009. Então, os capitalistas, né, procuram descarregar o custo da crise tudo nas costas dos trabalhadores, como a gente já falou aqui, além das pessoas demitidas, alguns que continuaram no emprego tiveram uma redução drástica, né? Mais de 70% dos seus salários. Então, por isso é preciso, né, também organizar os trabalhadores, né, da aviação, né, contra esse número de demissões, né, e esse número de terrível, né, para os trabalhadores. E aí, agora a gente vai continuar, né, logo mais, né, lembrando, logo mais, teremos o companheiro Antônio Carlos Silva, que vai falar sobre a nossa campanha, que a gente vai estar iniciando hoje, né? Vai ter cartazes, vai ter botões, vai ter várias coisas. E falando em demissão, né, vou passar agora para o companheiro Tiago, que vai falar sobre a demissão dos Correios, também uma estatal que está bem ameaçada como a Petrobras. Bom, continuando aqui da sequência aí, né, as demissões aí que o governo busca implementar em todas as empresas públicas, né, todas com o objetivo de realizar a privatização, né, foi anunciado agora mais um plano de demissão incentivado, né, nos Correios, né, que visa aí dispensar 14 mil empregados, né, é um número que corresponde aí a 15%, né, quase 100 mil empregados aí, né, 14 mil empregados, né, o general, né, Floriano Peixoto, né, que dirige os Correios, né, busca aí implementar, então, a demissão de 14 mil empregados, né, colocar 14 mil empregados aí, mas isso não é o plano final, né, o plano final do governo Bolsonaro, né, dessa direção golpista aí do Correios, é reduzir o número de funcionários para 40 mil funcionários, ou seja, dispensar quase 60 mil empregados aí dos Correios de todo o Brasil, né, para viabilizar a privatização, né? Mais uma vez, né, a gente vê o mesmo de ação, enxuga o gastos das empresas, né, reduz o quadro de empregados, né, para viabilizar a entrega dessa grande empresa nacional também, né, que vai a privatização, a gente vai ver o sucateamento também do serviço, assim como a gente destacou em relação às companhias de energia elétrica, a gente também vai ver um sucateamento dos serviços, né, e que isso é em decorrência da demissão aí desses números aí gigantescos de empregados, né. Então é preciso aí mobilizar, né, as centrais aí, as federações declararam, né, tomaram dessa luta importante dos empregados dos Correios, né, que há pouco tempo aí fizeram uma greve, ele praticamente demoliu um ACT, né, um acordo de trabalho aí vigente, né, ainda na sua vigência. Então é preciso aí que os trabalhadores, né, superem essas direções aí que não levam a cabo a sua luta, né, que convoquem a população, né, que os outros setores aí, como a gente vê que está sendo atacado, que é o caso da Caixa Econômica, que é o caso do Brasil, que é o caso da Petrobras, para que em unidade aí possa se fazer uma mobilização poderosa, né, uma greve poderosa aí para que ponha fim, né, ao golpe de Estado no país que visa
aumentar o desemprego e entregar todos os nossos patrimônios, as nossas riquezas aí para o imperialismo. É isso aí, né? Então, uma empresa, né, os Correios, como a Petrobras, uma empresa altamente lucrativa, né, está sendo atacada, né, e imagina o número de demissões, né, como o companheiro falou, 14 mil, né, serão demitidos com a privatização. Então é preciso, né? Por isso que a gente lançou essa campanha, né? Depois, logo mais, a gente vai passar alguns vídeos, né? E aí depois o companheiro Antônio Carlos também vai falar sobre o assunto. A nossa campanha, né? Por uma mobilização, né? Contra as privatizações e as demissões, né? Algo que está intimamente ligado. A gente sabe que privatização é sinônimo de demissão, né? E ainda tem aí a reforma administrativa e outras questões que o governo golpista está colocando, né, nas costas dos trabalhadores. É isso aí. Então, lembrando, né, se você não curtiu, curta, compartilhe, né, o nosso vídeo, né, dê seu joinha. Se você não é membro, torne-se membro do canal, né? Ajude essa imprensa revolucionária, né, e socialista que está a serviço dos trabalhadores, né? O programa Análise Sindical, se você tiver alguma denúncia, alguma sugestão, mande para a gente. E aí tem um companheiro aqui que perguntou sobre a questão do... Não sei se alguém sobre a questão do curso do stalinismo. O site já está quase pronto, né? Logo vai estar disponível para as pessoas, né, fazerem a sua inscrição, né? Terão link de pagar com cartão, pagar com boleto. Então, logo mais o site vai estar à disposição de todos para você fazer a sua inscrição. O companheiro aqui que perguntou, Eustáquio Castro. Eu também estou louca para já fazer minha inscrição e já olhar a bibliografia, saber, mas logo mais a gente vai estar disponibilizando para vocês. É isso aí. Agora, eu vou falar sobre uma questão triste, né, que já foi falado, mas sobre aquelas crianças, né, que foram baleadas, 2 crianças foram baleadas nessa última quarta-feira, né, dia 4. Né, uma menina de 4 anos, uma tinha 4 e outra tinha 7 anos, né, estava esperando a sua avó. Isso mostra, né, o que a polícia militar faz. E só nesse ano foram 22 crianças baleadas, né? Crianças negras, né, crianças pobres da periferia, né? É assim que a polícia trata as nossas crianças. Então, devido a isso, né, e outras coisas, é preciso pedir o fim da PM. Né? Não dá para a gente ter essa máquina de guerra, né? Não dá para melhorar, não há como desmilitarizar, né? É preciso dissolver a PM devido a esse crime bárbaro, né? Com essas 2 meninas, 2 crianças, uma de 4 e uma de 7, foi feito alguns protestos, né? E eles ressaltaram muito bem nos protestos como a PM escolhe os negros, né, para matar, né? São as crianças negras que são escolhidas pela PM. É isso aí. Então vamos lá, vamos dar continuidade agora, né, companheiro. Vou chamar o companheiro Antônio Carlos Silva, que vai falar da nossa campanha e depois, na sequência, eu vou passar alguns vídeos, né, de companheiros que mandaram sua mensagem das diversas categorias e o seu apoio à nossa campanha. É isso aí. Então vamos lá.
Companheiro Antônio Carlos. Será que ele está aí entre nós? Olá. Está? Olá. Olá. Boa noite, companheira Lília. Boa noite, companheiro Tiago. E a todos os amigos internautas que acompanham o nosso programa Análise Sindical. Eu queria destacar no programa de hoje, como os companheiros já assinalaram, que nós da Corrente Sindical Nacional Causa Operária estamos lançando, em nível nacional, uma campanha, né, a favor de uma grande mobilização, de uma necessária mobilização nacional contra o desemprego e contra as privatizações. Nós estamos num momento de uma crise muito profunda, né? No momento em que chega o final do ano, no momento das tradicionais festas, né, em que o trabalhador brasileiro, em geral, tem aí aquela situação de um pequeníssimo refresco, aí com 13º salário, em geral, ao longo da sua vida de trabalhador, vida dura, muito sofrida. Nós temos nesse momento uma situação que é a pior dos últimos tempos, né? Nos piores momentos da história da classe trabalhadora brasileira. Nós temos um recorde de desemprego, onde, se a gente soma o número de desempregados aos chamados desalentados, os que desistiram de procurar emprego, e aqueles que são apresentados como subnotificados, ou seja, que estão trabalhando aquém do que poderiam, porque não encontram ocupação para preencher uma jornada de trabalho, nós temos aí mais de 50 milhões de trabalhadores afetados por essa situação, né? Junto com isso, nós temos o rebaixamento, como parte dessa política, rebaixamento dos salários. O governo e os patrões tiram proveito dessa situação, né, para iniciar aí uma ofensiva logo depois das eleições, né, eleições onde os candidatos da direita, os candidatos dos partidos patronais, fizeram 1001 promessas, agora vem a contra para o trabalhador, né? É o aumento das mortes pela pandemia, com o país vai chegar nessa semana, infelizmente, a ultrapassar a marca de 180 mil mortos, né? E enquanto eles fazem toda uma campanha cínica, supostamente a favor de uma vacinação que não existe, né, que é só propaganda e que é uma disputa para ver quem favorece qual grupo empresarial em favor dos bilhões que estão envolvidos aí no mercado da vacina, né? O povo brasileiro está ameaçado de continuar morrendo e a sofrer aí o pior de todos os flagelos que já vem sofrendo, que é o flagelo da fome. Bom, e o governo aponta, quer aproveitar essa situação para intensificar a entrega da economia nacional, entregando a empresas estatais fundamentais para o país, como é o caso dos Correios, da Eletrobras, da Caixa Econômica Federal. Bom, diante dessa situação, eu queria chamar a atenção dos companheiros que assistem o nosso programa, queria dedicar particularmente aos ativistas da nossa corrente sindical, de bancários, professores, metalúrgicos, servidores federais, trabalhadores dos frios, das várias categorias em todo o país, que nós temos que quebrar a paralisia dos sindicatos, quebrar a paralisia daqueles que permanecem deixando os sindicatos fechados e sair às ruas para exigir uma mobilização. Por isso, nós da Corrente Sindical Nacional Causa Operária, nós vamos publicar cartazes, boletins, né? Vamos sair aí aos locais de trabalho para propor uma mobilização, a realização de assembleias, né? Porque nós vamos terminar o ano. Vocês estão vendo aí, vão ver agora a imagem de um cartaz que nós estamos concluindo para mandar para impressão. Vamos tirar dezenas de milhares de cópias desse material, fazendo um chamado a uma mobilização nacional, né, para barrar as privatizações, né, e também contra o desemprego, porque nós entendemos que esses aí são pontos em meio a um conjunto de reivindicações fundamentais, são reivindicações importantes para levantar a classe trabalhadora nesse momento. É preciso fazer transbordar, né, a mobilização que se inicia, por exemplo, contra a retirada do auxílio emergencial, que o governo quer acabar nesse mês. Estão montando uma fraude em cima de um novo tipo de ajuda social, que na realidade é para dar o golpe e liquidar, né, com o auxílio emergencial. É preciso que os sindicatos, que a CUT,
exijam a continuidade desse atendimento, a ampliação do valor do auxílio emergencial para pelo menos um salário mínimo em caráter emergencial, né? Salário mínimo que a gente sabe que está profundamente defasado. O Diese apontou que só para cumprir a necessidade com alimentação diante da alta do custo de vida, o salário mínimo hoje deveria ser em torno de R$ 5.500. Então, nós queremos chamar a atenção nos próximos dias. Nós, no sábado, vamos realizar uma plenária. Queria fazer o convite a todos que nos assistem. Sábado, às 16h, uma plenária da nossa corrente dos coletivos sindicais, da corrente sindical nacional Causa Operária. Vamos discutir essa campanha nos locais de trabalho. É hora de organizar uma mobilização, é hora de cobrar dos sindicatos, de cobrar da CUT, né? Uma enérgica iniciativa no sentido de convocar os trabalhadores, de realizar assembleias, de realizar plenárias para organizar a reação dos trabalhadores. Nós não podemos começar o ano de 2021 assistindo a ofensiva que tende a levar milhões de pessoas, né, a situação de maior incidência da fome do que nós temos hoje, ao aumento do desemprego e da miséria. É hora de organizar uma mobilização ampla, né, e por isso nós da Corrente Sindical Nacional Causa Operária queremos fazer esse chamado a você a participar, assim como outros companheiros aqui de diversas categorias, né, no programa de hoje estão colocando a necessidade dessa mobilização. É isso aí por hoje e a gente volta na próxima semana na Análise Sindical. Um abraço. Obrigada, companheiro, né? Então vamos lá, vamos ganhar as ruas, né? E é preciso que os sindicatos, a CUT, né? A gente precisa colocar o bloco na rua, né? Para barrar essas demissões, toda a fome e toda a miséria que o povo está enfrentando. É isso aí. Agora a gente vai passar, né? Os vídeos. A companheira aqui disse que tinha travado, mas voltou, né? A companheira Lísia, um abraço, né? E todos os demais que estão aqui com a gente. Vamos passar aí, o primeiro vídeo é do companheiro, deixa eu dar uma olhadinha aqui, companheiro Ricardo, lá de Brasília, que é bancário. Vamos assistir o vídeo dele falando sobre a campanha. Boa tarde aos companheiros da Análise Sindical. Meu nome é Ricardo, eu sou aqui de Brasília, sou da Corrente Sindical Nacional Causa Operária, também diretor dos sindicatos bancários aqui de Brasília e ex-diretor da CUT, aqui do DF. A categoria bancária vem sofrendo aí ataque sistemático, né, do governo, representantes dos banqueiros nacionais e internacionais. Há por parte desse setor aí uma política de demissão em massa da categoria, e agora com a pandemia a situação piorou ainda mais, né? Tem aí descomissionamento, fechando dependências bancárias, agências no país inteiro. No caso dos bancos públicos, a política de privatização, como é o caso da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, que está passando inclusive por reestruturações, onde estão diminuindo drasticamente a quantidade de funcionários através dos famigerados PDVs, né, planos de demissões voluntárias, entre aspas, porque de voluntário não tem nada. A Caixa Econômica agora, recentemente, jogou na rua aí 2.300 trabalhadores e agora abriu um novo PDV para mais 5.000 demitidos, né? E nós achamos que a única forma da gente barrar essa política dos banqueiros e do governo golpista Bolsonaro, né, e os seus asseclas aí no Ministério da Economia, no Banco Central e etc., né, através da mobilização dos trabalhadores. É isso aí, né? Nós vimos o vídeo do companheiro Ricardo e agora nós vamos ver o vídeo do companheiro Expedito, né, que é servidor público. Boa tarde, companheiros. Meu nome é Expedito Mendonça, sou servidor público federal e dirigente do Sindicato dos Servidores Públicos aqui no Distrito Federal. Gravo este vídeo para dirigirmos um chamado a todos os ativistas, a toda a esquerda, a todos os trabalhadores, a todas as categorias que estão sofrendo
dramaticamente os ataques da política de terra arrasada do governo Bolsonaro e do seu ministro Paulo Guedes, particularmente no que diz respeito ao desemprego e às demissões, para que possamos levar adiante uma vigorosa campanha nacional de denúncia, mas não só de denúncia, de reação contra esse estado de coisas. É necessário iniciarmos imediatamente uma campanha vigorosa contra as demissões, contra o desemprego, contra as privatizações e levarmos adiante esta campanha em todas as categorias, no movimento sindical, no movimento operário de uma forma geral, para iniciarmos uma batalha nacional contra os ataques dos golpistas, particularmente neste ano que irá se iniciar em janeiro, onde as mais duras condições estarão colocadas contra os trabalhadores. Portanto, vamos à luta, é um chamado da corrente sindical nacional Causa Operária para movimentarmos uma ampla campanha com faixas, cartazes, botões, adesivos, documentos, panfletos e fazermos desta campanha uma grande luta nacional em defesa dos trabalhadores. Esse é o chamado da corrente sindical nacional Causa Operária. Vamos à luta em defesa das condições de vida dos trabalhadores. Um grande abraço. É isso aí, né? Vimos do companheiro Expedito. Agora, na sequência, também vamos ver do Neuder, né? Que é professor, e os dois são curtinhos, e também do companheiro Edson Dorta, né, que também é apresentador do Zona do Agrião, que também é trabalhador dos Correios, também mandou seu depoimento. Meu nome é Neuder Bastos, sou professor da Rede Pública do Distrito Federal, também sou militante do Partido da Causa Operária e faço parte do coletivo Educadores em Luta. A classe trabalhadora brasileira está sob o maior ataque das últimas décadas, sofrendo com um brutal retrocesso em suas condições de vida. O desemprego atinge, pela primeira vez em nossa história, a maioria dos trabalhadores e praticamente não há famílias em que não haja desempregados. Os patrões tiraram proveito dessa situação e a legislação imposta após o golpe de Estado de 2016 para contratar de forma temporária em um regime de escravidão e que milhões trabalham praticamente por um prato de comida. Diante disso, a CUT, os sindicatos e a oposição classistas precisam convocar a Assembleia plenárias para organizar uma mobilização nacional contra o desemprego, contra o rebaixamento dos salários e contra as privatizações. Pelo Fora Bolsonaro, por Lula candidato, Lula presidente. O Correio abriu esse mês um processo de demissão que eles chamam incentivado, mas que na verdade é para colocar 20 mil trabalhadores no olho da rua. Eles querem diminuir uma empresa que tem 95 mil funcionários para 60 mil, ou seja, demitir quase 40 mil trabalhadores e colocar no olho da rua, aumentando assim o desemprego. Não só os Correios, mas várias empresas estão no processo de demissão, quando no Brasil já temos mais de 60 milhões de desempregados. É por isso que nós, da Corrente Nacional Sindical Causa Operária, estamos nesse mês organizando uma campanha pela redução da jornada de trabalho para 35 horas semanais sem redução salarial. É necessário que essa campanha ganhe todas as categorias e faça uma grande mobilização de rua organizada para que a gente combata o desemprego nesse país e faça com que os patrões contratem trabalhadores, porque se reduzir a jornada de trabalho vai obrigar os patrões a contratar mais gente. E eles estão aumentando a jornada de trabalho e ainda reduzindo salários e demitindo trabalhadores. Por isso, todos nessa campanha. É isso aí, né? Então, esse foi mais um depoimento. Agora nós vamos nos despedir e depois a gente vai ver mais os outros dois últimos vídeos que são de dois professores lá da Bahia, né? O Adroaldo e o Antônio Eduardo. Tiago,
Você não quer despedir dos nossos telespectadores, ouvintes? Quero agradecer o convite mais uma vez, né, da corrente sindical aí, né, em participar do programa. E quero fazer um convite aí, né, convocar aí os empregados da Caixa Econômica a participarem, né, dessa campanha, né, contra as demissões. Os empregados da Caixa Econômica aí que estão sendo linha de frente no pagamento aí do auxílio emergencial, vem sofrendo aí com a sobrecarga aí de trabalho por conta dos quadros esvaziados de empregados, né? Então é muito importante participar dessa campanha aí e convidar todo mundo a participar, né, a participar do curso, né, do stalinismo aí, né, que vai ser muito bom aí, muito importante para a compreensão aí do que foi o stalinismo. Um abraço, Lilian. Um abraço, muito obrigado, Tiago, e um abraço a todos, obrigado pela audiência, né? Curtam, compartilhem, quem vai assistir depois também, curta. E agora vamos terminar com os 2 últimos vídeos dos professores lá da Bahia. Um abraço e até mais. Olá, sou Adroaldo, moro em Feira de Santana, na Bahia, sou professor da Universidade Estadual e também membro do Fórum Popular de Saúde. Quero aqui dizer do meu apoio à campanha contra o desemprego, pela redução da jornada de trabalho e contra as privatizações que o Partido da Causa Operária vai desenvolver nos próximos dias. Fora Bolsonaro! Sou Antônio Eduardo, professor da UFRB, militante dos Educadores em Luta, docentes do PCO. Vamos fazer uma campanha, uma mobilização nacional contra o desemprego, pela redução do jornal de trabalho para 35 horas semanais, sem redução salarial. É importante que os professores do país estejam nessa mobilização, junto com os coletivos do PCO, com a CUT, com os sindicatos, para nós barrarmos essa política dos patrões de depositar a crise, o ônus do capitalismo sobre os trabalhadores.